Moisés recebe a ordem para tirar o povo escravizado do Egito, os israelitas, e fala pessoalmente com ele, e faz milagres diante dele, e age com amor, e insiste com Moisés: eu te escolhi, eu estarei com você, aceite essa missão. Veja, não seria de se esperar que fosse uma missão fácil, simples, porque Deus estava ali, Deus ia com ele, essa era a promessa: eu vou estar com você. Enquanto você está falando, eu coloco as palavras na sua boca. Esse cajado já não é mais seu, é o meu cajado. Através dele eu vou fazer milagres, coisas sobrenaturais que nenhum ser humano pode fazer. Você vai conseguir? Entretanto, não foi fácil. A realidade não é tão simples quanto nós pensamos. Hoje em dia se promete um mar de rosas para quem aceita Jesus. Isto é um engano. Não há mar de rosas aqui nesse mundo. Se houvesse mar de rosas aqui nesse mundo, Jesus não precisaria ter morrido, dado a sua vida por nós numa cruz. Ele não precisaria vir aqui, porque já estaríamos no paraíso. É um engano do inimigo que fala para você que se você tem problemas é porque você não tem fé. Isso é mentira. Problemas todos têm e todos terão até a segunda vinda de Jesus. Todos os profetas, apóstolos, inclusive Jesus, tiveram sérios problemas para realizar as suas missões. Nós também não somos melhores do que eles. E Jesus avisou: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, tenha fé, creia em mim, porque eu venci o mundo. E apesar das dificuldades, vocês também vão vencer o mundo. E Moisés decidiu seguir os conselhos de Deus. Mas os obstáculos vieram. E quando vêm os obstáculos, queremos resolvê-los do nosso jeito, imediatamente, do jeito que pensamos que seria o correto. E ficamos desesperados às vezes porque não acontece do jeito que nós queremos. E parece que nós temos certeza que deveria ser daquele jeito, naquele tempo, naquela hora. E nada acontece da maneira com que nós esperamos. Porque Deus traz soluções dentro dos seus termos, dentro dos seus planos que nós desconhecemos, e dentro do seu tempo que nós desconhecemos. Precisamos confiar. E muitas vezes as soluções que Deus dá para nós entram em conflito com nossas expectativas de soluções. Mas não era isso que eu pedi. Não era desse jeito. Demorou muito. Então, é isso que vamos estudar esta semana. Um começo difícil para Moisés.
Mas ele não desistiu. Ele sempre confiou em Deus. E ele chegou até o faraó e falou para o faraó o que Deus pediu para ele falar. Foram Arão e Moisés. Chegaram até o faraó e disseram: deixe meu povo ir para o deserto, para que festeje ao Senhor. E o faraó responde na hora: quem é o Senhor para que eu o obedeça e deixe ir os israelitas para o deserto? Não conheço o Senhor e não deixarei ir Israel. A questão do conheço aqui era uma questão de desprezo ao Deus de Moisés. Não era que ele estava querendo conhecer. Não é que ele simplesmente desconhecia, mas se vocês têm um Deus tão fraco que deixa seu povo 400 anos aqui conosco, que Deus é esse? Eu não conheço esse Deus. E não vou deixar ir, porque o seu Deus é um Deus fraco. É isso que ele está querendo dizer. É um Deus que não existe, e se existir, não é forte. Veja que Faraó era considerado um semideus, o filho de Deus. O filho do Deus Sol. Então, foi um ato de desafio. Quem é o Senhor? É a negação de Deus. É ateísmo. É definição clara de ateísmo. Ou seja, não acredito em Deus. Deus não existe. Quem é Deus? Você já ouviu falar as pessoas? Se Deus existisse, não teria acontecido esse acidente? Se Deus existisse, meu filho, minha filha, alguém não teria essa doença? Deus não está olhando para nós? É a negação de Deus, ou seja, Deus ou não existe ou é um Deus fraco. Veja que em João 17,3 Jesus diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Mas o faraó teve oportunidade de conhecer esse Deus por 10 vezes. Mas ele confrontou a Deus. Ele viu que existia um Deus forte. Tanto é que em determinado momento ele pediu para Moisés orar para o seu Deus parar com aquelas pragas, que ele iria deixar o povo sair, mas depois não deixou. Ele reconhece que tem um Deus por trás de tudo isso, um Deus forte, poderoso, que ele desconhecia, mas agora ele conhecia, e deveria se humilhar, reconhecer esse Deus. O Egito é considerado um poder que nega, que se opõe a Deus, que se opõe à sua palavra, a seu povo, e o persegue. O Egito, em profecia, é um símbolo de um sistema que nega a Deus e luta contra Deus. O ateísmo, que foi manifestado em 1789 até 1799, durante a Revolução Francesa. Milênios depois, a mesma atitude dos egípcios. O faraó se considerava Deus.
E com isso, o Egito negou a existência de um Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Não quis aceitar. Agora ele conhecia, mas não quis aceitar. Isso é ateísmo. E existe ateísmo em várias pessoas, até hoje, apesar da natureza falar que tem um Deus. Do ser humano, como é capaz de dizer que não tem um Deus que criou a cada um de nós, com a nossa mente, os nossos olhos, com o ar que respiramos, com o sol, com a lua, as estrelas, com nossos órgãos funcionando? Tem muita coisa dizendo que Deus existe. Foi o mesmo que aconteceu com o Egito, lá no Faraó. Mas apesar disso, as pessoas negam que Deus existe. Ou, se Deus existir, ele virou as costas para nós. Os primeiros resultados do encontro de Moisés e Arão com o Faraó. Êxodo 5, 3. Então ele disse: libere os israelitas para que não venha sobre você, Faraó, pestilências. E o Faraó, então, ignorou esse aviso, que haveria pestes, pragas. Mas ele achou que Deus não era capaz de fazer isso. Se Deus deixou o seu povo 400 anos sobre a ordem deles, servindo a eles como escravos, logo o Deus dele não existia ou não tinha poder. Então ignorou. Moisés disse: libere o povo de Deus, porque senão vem as consequências, pragas. Mas a resposta do Faraó diz: agrave-se o serviço desses homens. Eles estão ociosos. Tire todo o feno que se coloca no meio do tijolo que eles fazem e pedem para eles mesmos correr atrás de alguma coisa para colocar no meio dos tijolos e exija-se a mesma quantidade de tijolos. E os israelitas saíram como formigueiro pelo Egito para encontrar restolho de coisa para colocar no meio do tijolo. E quando não conseguia completar a quantidade diária exigida pelos capatazes, pelos chefes, os capatazes israelitas eram açoitados. Não eram todos que eram açoitados, mas o representante dos israelitas, que os egípcios colocaram eles ali. Você vai vigiar eles. E eles vigiavam e tentavam ajudar de alguma forma, intermediava, quebrava o galho e tal. Mas agora eles eram açoitados porque não entregaram a quantidade de tijolos que foi requisitada. Então chega esses capatazes, que eram os líderes, até o faraó, e reclamou e disse: olha, nos ajude. Vocês que são culpados a gente não atingir o volume que vocês querem, porque vocês não dão o feno para colocar no meio do tijolo. Nós que temos que correr atrás. É injusto isso.
Mas o faraó disse: vamos, vocês estão ociosos. Por isso que vocês querem servir seus deuses, seu Deus no deserto. Vocês estão ociosos. Eu não vou diminuir a quantidade e não vai ser dado feno para vocês. Voltem ao trabalho. Então, quando estavam saindo dali daquela reunião com o faraó, vem Arão e Moisés estavam ali à porta esperando eles. E eles disseram assim a Moisés e Arão: vocês nos fizestes odiosos diante do faraó. Que julgue Deus, julgue vocês. Vocês são culpados de nós estarmos sendo açoitados. Por que vocês fizeram isso com o seu povo? Então Moisés não teve o que dizer, o que falar. E foi orar a Deus: Senhor, por que o Senhor me enviou para fazer isso? Porque eles estavam ruins, mas agora ficou pior. Não está resolvendo. E mais, o Senhor não está fazendo nada. Eu estou tentando aqui, fazendo o que o Senhor mandou, e não está acontecendo nada de bom. Só está piorando. Eu estou sofrendo aqui. E o Senhor não vem aqui me ajudar? Sabe, Deus estava preparando Moisés para tudo o que ia acontecer quando ele saísse do Egito. O povo iria reclamar. Reclamar e reclamar e reclamar. E exigir, exigir, exigir. E Deus então deu essa experiência para Moisés, antes que agisse. Que Deus vos julgue, diziam os capatazes, quase que amaldiçoando Moisés e Arão. Fizeste-nos odiosos aos olhos de Faraó. Vocês deram a espada na mão deles para nos matar. É isso que vocês vieram fazer aqui? Nós estávamos com expectativa de libertação dessa situação de escravidão, mas aqui nós estamos pior agora. E Moisés disse: Senhor, eu estou tornando pior a vida, mais difícil a vida deste povo já sofrido. E agora Moisés, além de lidar com os egípcios, tinha que lidar também com a oposição do seu próprio povo. Às vezes acontece hoje com a liderança da igreja, quando surgem desentendimentos entre a liderança da igreja, que tem influência sobre a igreja. Como resolver? Moisés precisaria aprender isso. Então Moisés se queixou: Senhor, por que afligiste esse povo? Por que o Senhor me mandou vir aqui? Não está dando certo, não. O Senhor disse que ia acontecer tudo, que ia dar certo, mas não está dando certo. E o Senhor nada fez para livrar o teu povo. Êxodo 5:22. Moisés ficou descontente com Deus. Sabe que isso é compreensível? Deus não vai considerar pecado se você ficar descontente com ele.
Tem momentos em que você tem razão. Nós vemos Jó, nós vemos Jesus dizendo: por que o Senhor me desamparou? Não é o mesmo que está acontecendo com Moisés? Por que o Senhor me desamparou? O Senhor falou que vinha comigo, ia dar certo, não está dando certo, não. Lembra de Jonas? E Deus tratou com paciência com ele. Lembra de João Batista? Pergunta lá se é ele mesmo. Eu estou achando que não é. Jesus falou assim: sobre o nascido de mulher, não há um que seja maior do que João Batista. Moisés reclama também. O Senhor não está fazendo nada, eu não estou contente com isso. Isso é compreensível? Faz parte da humanidade? E a resposta de Deus foi direta, poderosa. Êxodo 6:1. Agora você verá o que eu vou fazer a Faraó. Chegou a hora. Sempre chega a hora. Deus não se atrasa. Deus tem planos. Ele sabe tudo. Nós não sabemos. Como nem quando. Deus sabe. Ele está no governo do universo. E Êxodo 5 até 6, 5:22 até 6:8 diz o seguinte, a resposta de Deus. Agora vereis o que hei de fazer. Pelo meu poder, eles é que mandarão vocês saírem. Vocês nem pedirão para sair. Vai chegar uma hora que eles vão pedir, por favor, saiam. Veja que para Moisés aquilo era um impossível. Como que vai liberar 2 milhões de pessoas? Será que vai acontecer isso mesmo? Deus falou: agora você vai ver o que vai acontecer. Vai lá, diga ao povo: farei cumprir o que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, e com o braço estendido os tirarei da escravidão do Egito, e vos levarei a Canaã como possessão, e saberão que eu sou Deus. E Moisés foi lembrado por Deus de 6 coisas importantes. Veja, a palavra Yahweh significa eu sou. E Deus repetiu nesse trecho de Êxodo 6 vezes para Moisés, falando quem é ele. Eu sou o Senhor, primeiro. Segundo, eu apareci aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. 3. Eu estabeleci a minha aliança com eles. Deus não se esqueceu. 4. Prometi a eles dar-lhe a terra de Canaã. E é agora que eu vou cumprir. Eles já morreram. Não era a época ainda. Foi a promessa. Hoje Jesus promete voltar. Não chegou a hora ainda. Está chegando. Mas ele cumpre o que ele fala. Prometi a eles dar a terra de Canaã. E é agora que eu vou fazer isso. 5. Eu ouvi o gemido dos filhos de Israel. Eu ouvi. Eu tomei ciência. Eu não ignoro os sofrimentos do meu povo. Eu não sou um Deus que virou as costas. E 6. Ele está falando com Moisés aqui. Eu me lembrei da aliança, da minha aliança. Quando eu faço uma aliança, um acordo com você, eu cumpro.
eu sou fiel. Então, essas 6 coisas diz quem é Deus para Moisés. E agora ele vai dizer o que ele vai fazer. Primeiro, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. Segundo, vou livrá-los da escravidão. Terceiro, vou resgatar vocês com braço estendido e com grande manifestação de juízo. 4, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. Êxodo 6:6. O Senhor realiza essas ações e os israelitas apenas recebem os benefícios. Não precisa fazer nada. Deus pediu para alguém pegar uma espada? Não. Deus pediu para fazer uma guerra contra os egípcios? Não. Deus ia fazer tudo. Eles seriam beneficiados. Assim, o Senhor realiza essas ações. Deus ofereceu presentes, dádivas, por amor aos israelitas. Eles mereciam? Eles eram um povo melhor do que os outros? Não. Mas Deus os escolheu. Você e eu somos melhores do que alguém? Não. Mas Deus nos escolheu e nós aceitamos. E Ele deu Jesus por nós. Nós não precisamos fazer nada. Só seguir Jesus. Deus fala a Moisés e ao seu povo: confia em mim. O mesmo de hoje. Confia em mim, siga-me. Vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil, não. Não vai ser um mar de rosas. Às vezes você vai ter lutas com seus parentes, com seu emprego, com situação financeira, com situação de doenças. Mas eu estou com você. Vou cumprir tudo aquilo que eu estou prometendo a você. Você é importante para mim. Pense em personagens que se queixaram diante de Deus. E com boas razões até. É errado derramar o coração e reclamar de alguma situação? Nem sempre. Nem sempre. Porque ao fazer isso, devemos sempre fazer com fé e confiança. Senhor, o Senhor mandou fazer isso. Estou fazendo. Mas não está dando certo. Eu não estou entendendo. Eu quero te obedecer. Me dê forças. Está difícil. Podemos ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: meu filho também sofreu por você. Você está vivendo num mundo cheio de pecado, no meio dos incrédulos, injustos, de um mundo cheio de doenças, cheio de preconceitos, difícil para ganhar o pão de cada dia. Eu sei disso. Eu estou ouvindo o vosso gemido. Eu sei que vocês estão passando, mas o Senhor não faz nada. Faço sim. Estou ao seu lado. Eu choro quando você chora. Eu fico contente quando você fica contente. Eu mudo situações terríveis que você nem imagina.
Tem coisas boas para você. Um dia você não vai ter mais problemas. Morarão comigo. Um novo céu e nova terra. Canaã. Vocês estão caminhando pelo deserto. Chegarão a Canaã. Meu filho irá encontrar vocês e vos trarão aqui para vivermos na perfeição eternamente. Não desista. Você é muito amado de Deus.